como igreja, realizaram. E aí você trouxe uma frase que eu queria explorar mais ela. Deus não unge estratégia. Ele unge pessoas. Pessoas. E como harmonizar isso nesse tempo? Já encaminhando daqui a pouco para o tema do seu livro, mas essa igreja que quer fazer muito, como harmonizar essa coisa de que Deus não usa a estratégia que você tem mais pessoas? Porque você mesmo colocou em prática uma estratégia que deu muitos frutos, mas depois não deu. E aí? Bom, primeiro uma coisa que eu sempre digo é o seguinte: independente do que você vai fazer, a gente precisa estar totalmente comprometido em ser família de Deus. Então a igreja, antes de pensar em fazer qualquer coisa fora dela, ela precisa estar comprometida em ser quem Deus ela chamou ela para ser, ter o caráter de Cristo. Então a gente precisa multiplicar a cultura do reino de Deus. Então a gente começa multiplicando a cultura do reino de Deus para os 12. Depois a gente multiplica a cultura do reino de Deus para 70. Entendi. Depois a gente multiplica a cultura do reino de Deus para 500. Depois a gente multiplica a cultura do reino de Deus em Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então a gente precisa ter o compromisso primeiro de multiplicar a cultura do reino. Gradualmente. Agora, como você vai fazer isso, a estratégia que você vai fazer isso, não importa. Agora, a gente, por outro lado, também não pode sacralizar o método. É o que está acontecendo hoje. Entendi. Então a gente sacralizou o método G12, a gente sacralizou o método agora do o pessoal que sobe a montanha. Ah, sim, que eu esqueci o nome. Legionários? Legionários, entendeu? A gente vai sacralizando o método como se aquele fosse a única forma de ter encontro com Deus. Sacralizamos o encontro com Deus, sim, né? Aí até incorporamos no encontro com Deus religiões das religiões orientais, místicas, que não tem nada a ver com o evangelho. Escrever no papel e queimar, isso é coisa do hinduísmo. Isso é misticismo. Misticismo do hinduísmo. Sim. E os irmãos estão fazendo lá e achando espiritualidade. Isso é espiritualismo, está distorcendo, é uma agressão ao evangelho. Porque para se encontrar com Jesus, basta um poço e uma pessoa. Eita, glória. Para se encontrar com Jesus, basta um cara lá em cima, lá de uma árvore e Jesus de Nazaré. Entendeu? Basta um cara caído no chão e clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Basta um folheto na rua. A estratégia de Deus: conheceu um cara próximo da nossa cidade, que ele estava na rua, encontrou um panfleto escrito João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquilo implodiu dentro do cara e o cara nasceu de novo ali. Olha isso. Então não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Então qual que é a nossa responsabilidade? Ter compromisso em fazer discípulo e pregar o evangelho. Porque lá no Mateus 28 o imperativo não está em ide por todo mundo. O ide é um particípio. O imperativo está no fazer discípulo. E como que a gente faz discípulo? No poço, na árvore, no folheto, na mesa, na rua, não importa onde você vai estar. Então não tem estratégia sacralizada. Agora a gente pode usar todas as estratégias sem sacralizar ela. O problema é quando nós sacralizamos as estratégias como a única forma de transformação. E quando a gente sacraliza uma estratégia, a gente substitui o Espírito de Jesus pelo método humano. Entendi. Então as pessoas não estão tendo encontro com Jesus, as pessoas estão tendo encontro com o método. E o método transforma, muda de vida. Por isso que o evangelho não é mudança de vida. É mudança do quê? É transformação de pessoa. Tem uma pessoa em você que precisa morrer e precisa nascer uma nova pessoa. E quem faz isso é Deus. Só Deus pode fazer isso pela palavra dele. Por isso que na religião a gente vai ter pessoas emocionadas e condicionadas. É o elefante que estava preso, cresceu pequenininho, colocaram uma cordinha fina nele, ele cresceu com aquela cordinha, ele não sabe a capacidade que ele tem de romper com aquela corda, mas ele está preso àquele modelo mental. É por isso que no meu livro, já entrando no meu livro, eu faço uma crítica a esses modelos mentais de escravatura que é pregada pela religião. Então, quando a gente sacraliza os métodos, a gente está escravizando pessoas. Eu gostaria muito que as pessoas ouvissem isso que eu estou dizendo. Você está escravizando, não é com Jesus que as pessoas estão se encontrando mais, é com método. Então a gente não tinha que sacralizar. Deu certo esse método? Ok, legal, a gente faz 1, 2 vezes. Depois a gente pede para aquele que é vento soprar uma nova estratégia para a gente soprar para o mundo, para que de verdade as pessoas se encontrem com Jesus de Nazaré. Senão daqui a pouco a gente vai só ter um poço, só ter uma árvore, só ter um folheto. Não, o Espírito Santo é vento, ele sopra. Mas você acha que, pegando o gancho do poço,
a samaritana estava interessada em saber qual que era a estratégia, qual que era ali, porque ela pergunta qual que é o monte, qual que é o... Não, ela não estava interessada em nada, ela nem sabia que ela ia encontrar com Jesus de Nazaré, né? Inclusive, ela não era, ela era uma mulher religiosa. Sim. Ela era uma samaritana.